Olá, eu sou o Sr. Reis e hoje eu trago para vocês 3 mangás que podem ser dos seus interesses. Sei muito bem que alguns de vocês estão sedentos por novos mangás. Nós não conseguimos encontrar todas as obras que poderiam nos interessar. Então é necessário a ajuda e a recomendação de outras pessoas para que a gente possa achar as obras que deixamos passar. E para piorar, mangás de qualidade são escassos. Então quanto mais mangás você lê, mais difícil fica para encontrar mangás de qualidade. Bom, hoje eu vou tentar ajudar vocês que estão à procura de algum mangá para preencher esse vazio no seu peito. Esses mangás não são pérolas ao meu ver, mas ainda assim são mangás que me fizeram ter um bom tempo de leitura. E eu acredito que pode fazer com que vocês também tenham um bom tempo enquanto estiverem lendo eles. Espero que vocês gostem de pelo menos um desses. Antes de começarmos, eu tenho um aviso importante. Para ajudar vocês a acharem esses mangás, eu vou colocar o nome deles na descrição do vídeo ou nos comentários, ok? Certo, agora vamos começar. O primeiro mangá que eu gostaria de recomendar nesse vídeo é Sentai Daishikaku. Nessa obra, os Rangers estão constantemente protegendo a humanidade dos invasores alienígenas por mais de 10 anos. Os invasores perderam tantas vezes para os Rangers que no fim não sobrou nenhum dos seus líderes. Os que sobraram são apenas Minions. Dentre esses Minions está o soldado D, que está cansado de perder repetidamente e está determinado a derrotar os Rangers. Bom, tem várias coisas interessantes nesse mangá. A história, apesar de ser bem simples e forçada em vários momentos, conseguiu me manter interessado e até mesmo me surpreendeu um pouco em certas partes. O protagonista não tem nada demais também, mas ele ainda é um personagem decente. As motivações dos personagens vão sendo mais explicadas e desenvolvidas com o passar dos capítulos. Quando você está lendo os primeiros capítulos, você percebe que as motivações dos personagens não são muito profundas e não são bem explicadas. Então, no início, a história parecia um pouco boba, mas com o passar do tempo, vários pontos da história receberam um desenvolvimento decente. Outra coisa que eu gostaria de falar é em relação às habilidades dos personagens e as lutas. Os Minions nesse universo são imortais, no caso, eles se regeneram sempre, mesmo depois de serem derrotados pelos Rangers. É justamente por isso que eles conseguem continuar lutando e perdendo várias e várias vezes. Essa habilidade de regeneração permite que as lutas sejam brutais, já que quando um Minion está lutando, ele não precisa se preocupar muito com o dano que recebe. Não só isso, como também cada Minion possui um dom diferente. Por exemplo, existem aqueles que podem mudar a sua forma para a forma de um monstro, e existem outros que conseguem mudar para a forma de um ser humano. As habilidades dos Rangers também são interessantes e bem exploradas, e cada um possui uma habilidade única. Outra coisa que não posso deixar de falar é em como essa obra, de certa forma, lembra a série The Boys da Amazon. Não é nem de longe tão pesada quanto The Boys, mas ainda assim o mangá mostra várias vezes o lado imoral dos Rangers, que supostamente deveriam ser heróis justos e dignos. Em geral, é uma obra decente, e eu definitivamente me diverti lendo. Ela tá com 16 capítulos até o momento, e não tem por que você não dar uma olhada para ver se você gosta. A nota que eu dou para Sentai Daishikaku é 7,5. Agora vamos para algo mais gótico e sombrio. DRCL Midnight Children. Esse é um mangá baseado no livro de horror gótico Drácula, do século XIX. A história começa com uma tripulação que está transportando algo desconhecido, algo maligno, e todos nessa tripulação vão sendo afetados, por isso que está vigiando o navio. Lentamente, os marinheiros vão se desgastando fisicamente e psicologicamente por essa coisa maligna que ninguém sabe o que é. Uma coisa que eu não posso deixar de mencionar é em como a arte dessa obra é fantástica. Todas as páginas apresentam uma insana quantidade de detalhes. O autor sabe muito bem como combinar o seu estilo de arte com os aspectos góticos da narrativa, e a partir disso uma atmosfera de horror é criada e passada para os leitores. Como ainda é um mangá com poucos capítulos, a história ainda está se desenvolvendo. Nós tivemos pouco contato com vampiros. Aos poucos, a obra vai nos mostrando o que esses seres são e em como eles vão afetar a história como um todo. Por enquanto o foco está na nossa protagonista. O mangá ainda é muito pequeno, então não tem muito do que falar sobre. Eu estou pacientemente esperando pelo aprofundamento da história do Drácula, que mal foi mostrado, visto que a história está só no começo. E eu acredito que muitos de vocês deveriam pelo menos dar uma olhada para ver se é do interesse de vocês. Dito isso, eu não acredito que muitos vão gostar desse mangá. Ele é algo voltado muito mais para o horror, então se você é alguém que tem interesse em horror, eu sugiro que você vá dar uma olhada no primeiro capítulo. Por enquanto, a minha nota para esse mangá é 8. O próximo mangá que eu vou recomendar é um isekai, só que um pouco estranho. The Ride on King. The Ride on King é um mangá em que acompanhamos Alexander, o grande presidente da Prússia.
extremamente competente, inteligente e treinado em diferentes tipos de artes marciais, sendo um verdadeiro mestre da luta, e com um estranho hobby de montar outras coisas ou seres, tigres, baleias, tubarões e etc. Ele já montou em tudo isso, mas agora ele está se sentindo entediado, já que ele já montou em tudo que ele tem conhecimento. Porém, para a sorte dele, ou azar, ele é morto e transportado durante um ataque terrorista para outro mundo. Lá, Alexander pode finalmente tirar férias presidenciais e também está livre para montar nas criaturas míticas que existem nesse novo e desconhecido mundo. Bom, eu tenho uma ideia do que vocês estão pensando. Esse parece ser um mangá bem estranho. Mas, por incrível que pareça, ele é bom. É um bom isekai e eu sugiro que vocês deem uma olhada nele. Primeiro, é muito engraçado. As conversas do Alexander com as duas garotas que ele encontra nesse novo mundo são muito bem feitas e engraçadas. Não só isso, como esse mangá também tem uma dose significativa de combates e batalhas. E quando se trata de batalhas, o nosso protagonista, Alexander, é um monstro. Ele é muito overpower, combinando a magia do outro mundo com as suas habilidades físicas, ele acaba se tornando basicamente um super-humano, capaz de bater de frente com goblins, orcs, ursos demoníacos e etc. Mesmo que a premissa desse mangá seja bem estranha e cômica, ainda assim vai existir momentos pesados na história. Então você tem de um lado o aspecto fantástico, cômico, algo que é mais leve, e do outro lado você tem um aspecto mais brutal, mais dark, mais pesado. E ainda por cima, a arte desse mangá é linda. É muito bom ver uma arte dessa qualidade em um mangá isekai, considerando que a arte da maioria dos mangás de isekai não me agrada muito. Esse foi um isekai que me divertiu bastante, e eu pensei em recomendar para vocês porque eu sei que tem muita gente aí que gosta e que está em busca de um bom isekai. A minha nota para The Ride on King é 7,5. E é isso, galera. Algumas recomendações rápidas para vocês de mangás que, apesar de não serem obras-primas, ainda assim são bons e valem o seu tempo. Tomara que tenham gostado de algum. E isso é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima experiência enquanto estiverem lendo esses mangás, ok?